neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar do qual vos transportei. Salmo 40. Cantam as irmãs Flávia e Raquel, em momentos no Tabernáculo da Fé. Esperei com paciência no Senhor. Agora sei quanto meu Jesus é bom. Tirou-me de um lago horrível de charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, em minhas mãos segurou. Um novo cântico ele pôs em minha boca, me salvou, meus lábios purificou. Hoje sou feliz e então muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Louvarei alegremente ao Senhor e bendirei eternamente como em amor. Ele nos amou com um amor profundo, também ungiu a minha voz. Eu sou feliz, feliz com meu Senhor. Um novo cântico ele pôs em minha boca, me salvou, meus lábios purificou. Hoje sou feliz e então muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Um novo cântico ele pôs em minha boca,
Infelizmente, é próprio do homem necessitar de uma emergência para entrar em desespero. Baseando-nos na mensagem Desesperos, o profeta nos mostra que a Páscoa era tomada em caráter de emergência, em estado de emergência. Num tempo de total e absoluto desespero. Porquanto a única solução para Israel, para aquele povo de Abraão, era sair. Era o êxodo. Ou sair, ou continuar escravo. Ou sair, ou ter que aumentar o barro, os tijolos, para o inimigo. Ou sair, ou ficar. Nós não nos encontramos numa situação diferente. Aliás, a nossa realmente deveria causar maior desespero. Porque hoje nós não temos que ter um desespero para sair do Egito, do sistema organizacional. O desespero está para entrar, não para sair mais. Entrar em uma era de vencedor, porque sem isto jamais tomaremos posse da terra. Ali, eles tinham realmente que sair. A hora, o momento, analisando lá ainda no Egito, era isto. Mas depois, para entrar, ele tinha que tirar o inimigo lá de dentro. Isso é tremendo. A ordem de Deus não foi lutar, não foi pelejar com os egípcios. Seriam todos sacrificados, pereceriam todos. A questão era sair. Era fugir até mesmo da aparência do mal. Era não ficar no terreno de Satanás, do inimigo. Então, a Páscoa foi tomada de uma forma diferente. Não foi tomada como às vezes se come o pão e toma o vinho, de uma maneira displicente, com a atenção e o pensamento em outras coisas. E quem sabe até brincando. Não. A Páscoa era tomada em total desespero. Em Êxodo capítulo 12, verso 11, a ordem era comer a Páscoa com sapatos nos pés. Você não vê aí que nós encontramos ainda obreiros que chegam atrasados para os cultos? O trabalho mais sublime de sua vida? Isso é um tipo. Na verdade, essas pequenas coisas significam muitas outras no real, no verdadeiro. De monta espiritual. Mas ali era com sapatos não nas mãos,
Não, ali eles estão prontos, é só enfiar o pé. Não. Já tinham que estar calçados. Os lombos tinham que estar cingidos. O cajado na mão. Afinal de contas, a armadura de Deus. Aquilo que Deus tinha para armar o seu povo. Nós podemos ver aí Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Sobre a armadura de Deus. Então, eles comeram em total desespero. Eles tinham consciência do momento em que estavam vivendo. E ali ninguém divergia. Datã, Coré, Abirão e outros tantos estavam humildezinhos, quietinhos. Não tinham nada que falar, não tinha nada que julgar, murmurar. Estavam todos no mesmo barco, no mesmo companheirismo, no mesmo encontro, no mesmo povo. Aí você já imaginou a sequência depois que passaram o Mar Vermelho. Aí já o quadro vai mudando. Essa é um retrato verdadeiro, fiel, escrito da igreja, do ministério. Quantos corriam bem? Quantos estavam humildes, pacientes? E hoje já não estão mais. É para se imaginar. É para meditar mesmo. Agora, aquele povo havia visto a mão de Deus. Sinais poderosos, milagres. Milagres de verdade. Eles estavam saindo sob a marca do sinal. Isso é tremendo, o profeta de Deus afirma. Eles estavam saindo com a grande experiência do que significava realmente a mão de Deus. Sob a marca do sinal, o que deveria ser suficiente para nunca murmurarem, para nunca conspirarem e, consequentemente, uma viagem que gastaram 40 anos por causa da dureza do coração, poderia ter sido feita em 11 dias. São dados que divergem, outros calculam 4 dias. Eu prefiro ir no mais longo, 11 dias. E eu costumo dizer, se Moisés estivesse conduzindo apenas Josué e Calebe, mulas e camelos, ele teria chegado com os 11 dias. Mas lá estava quem? O ser humano. A razão, os sentidos, que só fazem dificultar as coisas. Só fazem embaraçá-las, complicá-las, quando é tão simples. Carregando experiências como nós temos, das quais eles provaram, eles comeram,
eles participaram, eles se beneficiaram. Mas não acontece outra coisa. Não poderia acontecer. Porque o humano continua humano. O espírito da conspiração, da murmuração, da insatisfação continua sendo o mesmo. Mas o espírito da confiança, da fé. Josué não se converteu, não foi depois com os milagres lá no deserto. Ele saiu Josué lá do Egito. O Caleb saiu Caleb lá do Egito. Enquanto isso, Coré saiu Coré também lá do Egito. A brasa estava apenas coberta com cinza. O bicho estava por dentro. As bicadas que Moisés teve foram externas. E Deus, para cumprir o tipo, ele disse para todo mundo: quem trata com quem eu chamo diretamente sou eu. Não é você, Coré. Não é você, Abirão. Não é você, Datã. Não é você, Balaão, lá de fora. Não. E enquanto o profeta observa isto, é hora de amiudar os olhos, aguçar os ouvidos. E enquanto eles estavam sob a marca do sinal, eles haviam tomado a comunhão, a Páscoa, em desespero. Pois sabiam que naquele tempo Deus estava a ponto de golpear com julgamento o primogênito na família de Israel. Significava a sequência da família. Por isso que a primogenitura tinha tanto valor. Um valor que Esaú só sentiu a falta dele depois que a trocou por um prato de lentilha. Na verdade, Esaú ficou com a consequência de dar tamanho preço. Mas o que vale o preço da mão do tolo, pergunta Salomão. Tamanho preço em troca de um prato de lentilha. Mas para Jacó, essa primogenitura não custou somente um prato de lentilha. Não pense. Isso é tão fácil assim, Jacó. Você vai ter que descer para o Vale de Jaboque. Então veja só. Eles estavam sob sinal. A marca do sinal de Deus. E enquanto eles estavam dessa forma, eles estavam tomando a Páscoa sob o seu real e verdadeiro significado. Por isso, tomavam sempre em desespero. Mas a Santa Ceia tem o seu tipo principal. O crente tem a sua oportunidade principal. É de estar testificando que continua lutando, continua vencedor, portanto, sob a marca do sinal. Nós entendemos que não tomamos sob uma experiência que realmente possa condizer com aquilo que Deus tem feito por nós.
Ela testifica do que Jesus Cristo fez por nós no Calvário. Ela testifica da nossa cura. Não deve ser tomada com escrúpulo. Eu não a tomaria se tivesse escrúpulo, nojo. O profeta diz: nesse cálice não tem doença, nesse cálice tem cura, nesse pão tem cura divina. Nesse lava-pés não tem pé de atleta, não tem micoses, não tem nada disto. É porque perdem a noção do que Deus fez. Perdem a noção. O mundo, às vezes, glorifica mais a Deus pelo que fez no passado do que nós mesmos. Mas aqui estamos sob a advertência do profeta de Deus para o momento em que estamos vivendo. Ele afirma que aquele era um tempo de agitação. Era um tempo de análise e o homem estava cumprindo aquilo que Paulo recomendou à igreja, examinando-se a si mesmo. Examinando-se a si mesmo e testificando para si próprio de que houvera saído do mundo sob a marca do sinal e que não era apenas a travessia do Mar Vermelho, não era apenas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não era apenas o conhecimento de toda a mensagem de cor. Nada disso. É o Espírito que ele alimenta. É o Espírito que ele nutre. A Bíblia estava no coração de Josué. Por isso Caleb se dava bem com ele. Porque ambos se davam bem com o profeta. Isto é maravilhoso, minha irmã, meu irmão. E Deus continue te abençoando, nos abençoando, sob sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.